Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de todos estarem aqui. O meu nome é Regina Rocha, sou professora de Informática Educativa e hoje nós vamos iniciar mais uma live do canal Infoteca, promovida pelo Departamento Pedagógico de Informática Educativa do Colégio Pedro II. Gostaria de agradecer a presença de todos e dar as boas-vindas ao amigo de trabalho, professor Alex. Professor Alex, pode se apresentar? Olá, tudo bom? Sou o professor Alex, de Informática Educativa do Campus Humaitá 2. Sejam bem-vindos. Estou muito feliz e nós preparamos esse evento assim, com muito carinho mesmo, pensando em vocês, tá bom? Eu vou estar aqui dando um suporte, vou estar anotando as perguntas, exibindo as perguntas na tela para vocês, tá bom? Espero que a gente tenha aí uma noite agradável, com muita curiosidade, com muita pergunta boa, tá? E com muito aprendizado também. Agora vou chamar a nossa amiga professora Anne, tá bom, professora Anne, que vai se apresentar também, vai dar continuidade aí à nossa live. Até mais. Olá, pessoal, boa noite. Como o professor Alex disse, meu nome é Anne, eu sou professora de Informática Educativa do campus Realengo 2 e Tijuca 2, tá? É um prazer estar aqui com vocês nessa live, que o tema é astronomia e programação. Será uma boa combinação? Vamos descobrir, né? Nesse ano de 2021, nós realizamos... Nesse ano de 2021, nós estamos realizando um projeto com os alunos do 6º ano, tá? De todos os campos, cujo foco é desenvolver as habilidades e competências do pensamento computacional, só que aplicadas não somente à programação, mas a todas as áreas do nosso conhecimento e do nosso cotidiano. Então, a live de hoje é para exemplificar, né, a aplicação desses conhecimentos que foram adquiridos durante as aulas de informática educativa. Então, vamos lá? Será que astronomia e programação é uma boa combinação? Quem vai responder isso para a gente é a doutora Josina Oliveira. Vamos lá, doutora Josina. É um prazer. Boa noite. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Lamento não estar pertinho dos estudantes, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade de falar um pouquinho da astronomia e computação, que são duas paixões minhas. E a doutora Josina tem um currículo enorme. Quer dizer, é um prazer a gente estar aqui com ela e ela tem um currículo muito legal. Gente, ela é doutora e mestre em ciência da computação pela COP, da UFRJ. Física, uma mulher física, olha que bacana, da UFRJ também. Ela é gestora da comunicação e popularização da ciência, integrante da comissão da OBA, que é uma Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Ela é integrante também do Comitê NOC Brasil, Coordenação Nacional de Divulgação, ligado ao Escritório de Divulgação de Astronomia. É uma união astronômica internacional. Gente, olha esse currículo. Olha quanta coisa ela vai poder trabalhar aqui com a gente, conversar, tirar dúvidas. Gente, olha isso. Bom, eu vou passar a palavra... Pode falar, Anne, não vou atropelar você. É uma honra ela ter convite, né? Obrigada por estar proporcionando, né, esse aprendizado aos nossos alunos, fazendo esse link com o nosso projeto, né? Agora a gente vai passar a palavra para a doutora Josina, que ela vai hoje, quem conduz é ela. Doutora Josina, a palavra está contigo. Tá, aí já está aparecendo a minha apresentação, não? Ainda não, vou colocar na tela. Bom, então, primeiro, novamente, agradecer a oportunidade de estar aqui. Não precisa me chamar de doutora. Eu nasci Josina, vou continuar Josina sempre. O título é um título, né, que é muito importante, mas pode me chamar de Josina. Normal. Tá, Josina, Josi, o que quiser. Tá bom? É bom. Eu já sou abusada, já mandei mensagem no WhatsApp. Oi, Joa! Pois é, eu fiquei muito feliz porque meus irmãos mais novos, né? Eu tive 7 irmãos mais novos, 7? Mais novos, e eles todos me chamavam de Joa, então você me chamou Joa, eu fiquei tão feliz. Então a gente só vai te chamar de Jo agora, Jo. Pode chamar, eu fico muito feliz.
Para os estudantes que estão aqui, eu estou muito feliz também de estar aqui. E vou começar logo, porque tem bastante coisa para falar, né? Eu tenho o quê? Meia hora, 40 minutos por aí, né? Então, vou ficar de olho aqui no tempo, para não passar. Vamos ver, então, se dá certo aqui a gente passar para o próximo. Vamos lá. Passou? Tá, então, aqui eu vou fazer rapidamente um resumo do que vai ser a apresentação. Eu vou falar quem eu sou em só um slide. E vou falar sobre o Observatório Nacional, também em só um slide. Tá? E depois eu vou falar como é que era o meu trabalho há 42 anos atrás e como ele foi se modificando e como ele é hoje. E depois eu vou falar um pouquinho de uma nova ciência que está surgindo, que é a astroinformática. E depois eu vou deixar uma reflexão para vocês, tá bom? Então, aqui eu vou falar rapidamente quem eu sou. Eu sou mulher, atualmente com 62 anos. Minha mãe era negra, empregada doméstica, só fez até o 2º ano do primário, que é hoje o ensino fundamental 1. E meu pai era guindasteiro e analfabeto. Muito pobres, muito trabalhadores. As minhas 2 avós eram lavadeiras, então eu amo lavar roupa, amo cuidar da casa, amo fazer tudo de casa. Sou mãe de 6 filhos e avó de 5 netos, e todos eles são incríveis. E eu sou professora, sou astrônoma, e a minha formação é a que a professora Regina já tinha falado, eu sou bacharel em física, mestre e doutora em computação. Eu trabalho no Observatório Nacional há 42 anos, entrei lá com 20. Antes eu tinha trabalhado em laboratório de análises clínicas no hospital e tinha trabalhado também no cabeleireiro, era contadora, com 14 anos. E antes eu era professora, desde 7 anos de idade, eu dava aula para uma opção de crianças. Foi muito bom, então eu sou professora desde sempre. Eu procuro ser uma mãe, uma avó dedicada. Eu sou apaixonada por ciência, muito apaixonada. Sou apaixonada por pesquisa, por divulgação e popularização da ciência. Sou apaixonada por escola, por estudantes, professores. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estar no meio escolar. E eu também procuro ser uma profissional dedicada, né? Aqui eu estou botando o meu olho aqui nessa luneta. A gente chama de luneta, né? Um telescópio gigante que tem no Observatório Nacional. Ele foi trazido, ele já vai fazer agora, no ano que vem, 100 anos. E na época ele era, assim, como é que eu posso dizer? O melhor, o mais tecnológico da época. A gente agora está reformando ele para fazer observação com o público e também trazer os alunos de pós-graduação para fazerem observações e também desenvolverem trabalhos de iniciação científica. Eu estou assim correndo atrás de conseguir iniciação científica júnior. A gente já teve isso no Observatório Nacional. Era iniciação científica com os estudantes do Pedro II aqui de São Cristóvão, que ficam pertinho da gente, no Observatório Nacional, mas a gente não conseguiu verba e não dava. O estudante, na época, nem tinha comida na escola, mas ele acabava se desgastando muito, então a gente agora está correndo atrás de verba para ver se consegue a iniciação científica júnior, que vai ser muito bom para o pessoal do ensino médio. Mas vocês estão no 6º ano ainda, tem muita coisa ainda para aprender. Como eu prometi, eu vou falar sobre o Observatório Nacional, uma das minhas paixões, que é o lugar que eu trabalho há 42 anos, em um só slide. Não sei se vocês já estiveram lá, mas esse aqui é uma partezinha do campus do observatório. Vocês estão vendo que tem as cúpulas. Essa cúpula é que tinha aquele telescópio, que tem aquele telescópio grande, e aqui tem mais 2 cúpulas. Aqui nesse prédio está escrito Observatório Nacional. Quando eu cheguei no observatório, em 79, o observatório funcionava nesse prédio. Mas depois, felizmente, a pesquisa foi crescendo, mais pesquisadores foram sendo contratados, e esse prédio começou a ficar pequeno. Tanto que, quando eu cheguei, eu já não tinha sala no prédio. A minha sala ficava numa cúpula, o que era ótimo, porque eu abria a cúpula e ficava, né, trabalhando, e o céu azul lá na minha cabeça. Vocês estão vendo como é que é o céu aqui, azul mesmo, né? São Cristóvão faz um calor danado. Então, bom, do observatório nasceram várias instituições, e uma delas foi o Museu de Astronomia, que tem a missão de guardar os equipamentos do observatório. O observatório já daqui a uns anos já vai fazer 200 anos, né? Em 2027 faz 200 anos. Então, ele faz a guarda dos livros, nem tanto. Livros nós temos alguns na biblioteca do AN, mas do acervo todo do AN, e o MAST, que eu também trabalho pertinho deles, né? Tem vários projetos com eles. Eles também têm um excelente trabalho de divulgação, popularização, de atendimento ao público, de atendimento às escolas. Então,
quando vocês puderem e quando voltar, né? Quando a gente voltar no presencial, não deixem de ir no Macho. O Macho está aberto sempre, acho que só segunda-feira que não está. Quando voltar, né? Quando acabar a pandemia. E o observatório a gente faz eventos, porque como a tônica do observatório é pesquisa e ensino de pós-graduação, dentre outras coisas, mas não é a missão, a popularização não é a número 1, então a gente faz eventos de vez em quando. Nós não temos gente para atender o público todo dia no observatório, tá? Então tá lá, ele foi fundado em 1827. Quem é que era digamos, quem é que mandava no Brasil nessa época? Dom Pedro I, gente. Olha só. Então, é uma das mais antigas. Eu coloquei das mais antigas porque eu posso estar falhando em alguma coisa, mas que eu saiba, é a instituição científica mais antiga do Brasil. E ele foi mudando de vínculo. Hoje, ele faz parte, ligado diretamente ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Amanhã eu vou dar uma palestra lá no Ministério. Vocês estão convidados, tá? E ele atua nas 3 grandes áreas de conhecimento, que é astronomia, geofísica e meteorologia em tempo e frequência. O Observatório Nacional é que transmite, ele gera e transmite a hora legal do Brasil inteiro. Tá? Ele tem um relógio, tem vários relógios e foram ficando cada vez mais modernizados, e é o observatório que gera e transmite a hora para o Brasil inteiro. Eu sou muito boba, né? Eu amo esta instituição. Veja, entrei com 20 anos, estou com 62, pretendo ficar até 80, então, se me deixar, eu falo a noite inteira do ON, mas eu prometi falar num slide só. Bom, agora eu vou falar do meu trabalho, como é que era há 42 anos atrás. Eu não tive essa felicidade que vocês estão tendo de ter informática com 12 anos de idade, no 6º ano, que no meu tempo era ginásio. Quando eu entrei para a faculdade, eu fui fazer faculdade de astronomia, logo no 2º semestre tinha a matéria Computação 1. E eu fiquei apaixonada por essa matéria. Porque não só ela me abriu assim muitos pensamentos incríveis, como eu também comecei a organizar melhor os meus pensamentos, né? Porque é tanta coisa na cabeça da gente, é tanta curiosidade, é tanta coisa que você quer saber que você às vezes não consegue organizar bem. E uma das coisas muito boas que a computação me fez foi me ajudar a ter um raciocínio lógico, um pensamento lógico. Ela foi fundamental para a minha carreira. Mas eu me apaixonei tanto pela computação que eu, nessa época, estava trabalhando ainda no hospital, mas consegui um emprego lá no núcleo de computação eletrônica da própria UFRJ, o que facilitou a minha vida, porque eu ia para a aula e ia para o trabalho, ia para a aula e ia para o trabalho. E a astronomia também tinha aula à noite, até 11 horas da noite no Valongo, então isso foi ótimo, porque eu chegava na faculdade às 7 da manhã e só chegava em casa quase meia-noite, né? E aqui o que eu estou mostrando para vocês era o que eu vivi naquela época. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui se chama um cartão perfurado. Eu programava com cartão perfurado. Cada coluna é um caractere. Então, a arrumação dos furinhos é que vai fazer com que o computador entenda se é a letra A, B, C, se é o número 1, número 2. E cada cartão é uma instrução do programa que a gente fazia. Então, assim, leia a variável A, B e C, um cartão. A igual a B ao quadrado, essa operação vai em outro cartão. E isto daqui que vocês estão vendo é a perfuradora de cartões. Então, a gente botava o bolo de cartões aqui virgens, né, que eram os não perfurados, ele descia, a gente digitava e ele vinha perfuradinho para cá. E aí a gente tinha que entrar com ele no computador. Nessa época, eu usei o Boros 6900, que era o tchan da época, era o melhor computador da época. Ele ocupava, assim, uma casa inteira. Isso aqui é só um módulo dele. A unidade central de processamento trabalhava com 6,67 MHz. Hoje o teu celular trabalha com quantos gigas? 6, 8, 12, 16, o teu celular. Para vocês terem uma ideia, a RAM dele era 0,52 megabytes. Quanto é a RAM de qualquer celular hoje em dia? E aqui, para vocês terem ideia, chamava fitoteca. Então, nós tínhamos muitos dados, porque eu vou falar já com vocês como é que era o meu trabalho. Eu tinha que ler catálogos de estrelas e eles estavam nas fitas. Só que a maior
fita tinha 1024 KB. Sabe o que é 1024 KB? Sabe o que é? É 1 mega. A maior fita. Então, a gente dava a instrução para o computador, leia a fita tal. O operador lá dentro, que ficava a 16 graus, inclusive nessa época eu fiquei com sinusite, que eu ia lá na operação aprender como é que funcionava, e era muito frio, a gente tinha que usar a touca, toda encaçacada, igual um astronauta, ele tinha que se levantar da cadeira, ir até a fitoteca, achar a fita do usuário e botar lá na unidade de fita, que ficava aqui no meio dessa bagunça aqui, tinha a unidade de fita, ele botava lá e a fita rasgava. Então, a gente tinha, cada programador tinha que ter 3 fitas iguais, porque a frequência com que essas fitas rasgavam era muito grande. Então, tudo nós tínhamos duplicado. Agora, vocês imaginem, eu andava para cima e para baixo com 4 caixas de 1.500 cartões desses. Eu tenho 1,50 m. Então, quando eu botava as caixas uma em cima da outra na minha mão, eu sumia. Eram umas perninhas andando com 4 caixas de cartão na mão. E eu não tinha carro, obviamente, né? Não tinha condição nenhuma, éramos muito pobres, né? E aí eu tinha que ficar pedindo carona para alguém me ajudar a levar essas caixas de cartões, porque no observatório não tinha computador. A gente tinha que sair do observatório com essas caixas de cartão e ir até o núcleo de computação eletrônica, que é no fundão. Quem vai de ônibus, pega 1, 2 ônibus, anda pra caramba, então eu tinha que ficar pedindo carona. Quem vai para a UFRJ me leva para essa caixa de cartão. Uma loucura. Então, para vocês terem uma ideia, como em 42 anos tudo mudou, como a tecnologia avançou de forma exponencial, ela cresceu muito rapidamente. É impressionante, realmente. Bom, ao longo desses anos, algumas coisas foram mudando, mas a primeira coisa que eu fiz no observatório foi o anuário do Observatório Nacional. E esse anuário, ele tem todas as previsões dos astros para o ano inteiro. Então, está aqui até 2020, mas o primeiro que eu fiz foi o de 1981. Quando eu cheguei no observatório, nada era calculado, tudo era copiado do anuário americano e do inglês. E eu entrei como estagiária para, então, começar a calcular. E usando aqueles cartões perfurados e aqueles dados em fitas, foi que eu comecei a calcular e me tornei a responsável pela edição e cálculo do anuário até hoje. Inclusive, eu estou tentando treinar alguém para ficar no meu lugar para poder me aposentar, porque eu já podia estar aposentada desde 2013. Bem, essa 6ª Olimpíada Internacional de Astronomia, Astronáutica e Astrofísica mudou a minha vida completamente. Porque até então eu estava sempre dentro desses cálculos astronômicos, atendendo os pesquisadores, atendendo pessoas de fora, dando entrevista para jornalista, porque aí você fala sobre equinócio, sobre eclipse, sobre conjunção de Lua com Marte, jornalistas sempre se interessam por isso, mas eu não tinha esse contato com a escola, eu não tinha esse contato com o estudante, não tinha esse contato com o professor. E essa 6ª Olimpíada Internacional acontece a cada ano num país, e nesse ano de 2012 ela aconteceu aqui no Brasil, e eu não estava sabendo de nada. Eu estava lá fazendo minhas contas loucas com meus, né? Aí já nessa época não era mais cartão, já era terminal de computador, a gente já estava melhor. E acontece que a pessoa do OAN que estava responsável por essa 6ª Olimpíada era um grupo, tinha Observatório Nacional, Observatório do Valongo, Museu de Astronomia. A pessoa não pôde mais continuar. A vice-diretora entrou na minha sala e me pediu: olha, será que você pode fazer parte dessa comissão, porque a outra pessoa não pode mais? Nós estamos em junho e a Olimpíada vai ser em agosto. Até hoje eu digo para ela: olha, Terezinha, foi a melhor coisa que me aconteceu você ter entrado na minha sala para me pedir isso. Eu, então, passei, a partir daí, a conhecer aqui faltaram 2 figuras aqui. Tudo bem, mas então, eu passei a conhecer a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a qual eu me dediquei bastante. Então, o professor Canali, que é uma pessoa incrível, né, que está há 25 anos cuidando dessa Olimpíada com muito carinho, com muito amor, com muito afinco, ele me convidou para fazer parte do comitê. E aí começou um mundo que nunca mais teve volta, porque lidar com a OBA é lidar com 800 mil alunos, é lidar com 65 mil professores. E o Canali nos ensina muita coisa. Ele atende
qualquer pessoa, você não tem intermediário para chegar a ele. Ele é o presidente da OBA Brasil, e você liga para ele, você fala, a mãe do aluno fala, a avó fala, e eu tento ajudar o máximo que eu posso em todas as tarefas relacionadas à OBA, mas principalmente eu me dediquei na parte da seleção para as equipes que representam o Brasil nas Olimpíadas Internacionais. Criamos uma plataforma, mas era assim, milhares de alunos fazendo as provas, muito aprendizado, sabe? Muito aprendizado, a gente aprende muito. E aí, por conta disso, também, por esse envolvimento com a OBA, que surgiram 2 projetos que eu sou responsável e dos quais eu amo muito, que é o Olhar para o Céu. Porque, por conta da OBA, professores da Olimpíada Internacional, os professores fizeram um treinamento com telescópios, teve um projeto, eles receberam um telescópio, mas eles não sabiam o que fazer com os telescópios. Então, nós começamos a ir nas cidades onde esses telescópios foram recebidos, que foi Vassouras, Barra do Piraí, Valença, Paracambi, estou esquecendo mais 2 cidades, e a gente começou a fazer treinamento com os professores de como usar o telescópio e também atividades com eles. Essa daqui é que isso aqui está representando o tamanho em escala do Sol, e a Terra é desse tamanhozinho, pequenininha. O canal já prepara essa atividade pronta para os professores fazerem e depois replicar em sala de aula. Também, por conta disso, nós fazíamos esses treinamentos, mas também fazíamos observação na praça, do local, praça pública. Para vocês terem uma ideia, esse telescópio aqui, que é muito esquisito, né? É maravilhoso, e ele é feito pelos astrônomos amadores desse grupo NGC 51, que é um grupo que, antes da pandemia, se reunia no Espaço Ciência Viva, ali na Heitor Beltrão, toda quarta-feira. Eles fazem esse telescópio. E esse telescópio é tão maravilhoso, vocês estão vendo que aqui não tem nada? Tem um espelho, tem lente, tem outra lente aqui, ali tem os oculares, onde a pessoa coloca o olho. Quando ele vai desmontar, ele fica desse tamanhozinho, entra no carro. Todo mundo, quando vê o pessoal montar esse telescópio, não acredita no que está vendo. E eu, assim, um dia eu quero ter o meu, mas eu não consegui ainda ir lá começar a fazer. Aqui é uma estrutura de madeira, e essa pessoa aqui faz parte desse grupo, que eu também faço parte, mas assim, eu não tenho tempo de toda quarta-feira ir lá me reunir com eles, mas quando vou, é um enorme prazer. Também por conta desse envolvimento com a OBA, nós percebemos que a gente poderia ajudar criando um curso especial para os professores. Então, o Astroeducadores. Quem se forma no curso diz assim, eu sou um astroeducador. E nós estamos começando com as turmas, já temos turmas que já terminaram o primeiro módulo, e estamos indo para o outro. Nós tentamos usar a plataforma Moodle, mas aconteceu uma porção de problemas, a gente agora está usando o Zoom mesmo, a gente está se virando. A gente quer que os professores recebam suas apostilas, recebam as suas atividades e possam contribuir em sala de aula com o ensino de astronomia. O ensino de astronomia, assim, eu sou suspeita para falar, né? Mas ele é muito bacana, porque a astronomia é uma ciência encantadora, e através da astronomia você estuda física, você estuda matemática, você estuda história, filosofia, química, biologia, então, inglês. Então, normalmente, a gente estudando astronomia, há uma interdisciplinaridade, os professores começam a trabalhar as suas disciplinas em torno do uso de um telescópio, em torno de uma atividade, então, é muito bacana isso. Então, o Olhar para o Céu e Astroeducadores são 2 projetos que eu coordeno hoje em dia lá no Observatório. Um outro projeto também que eu coordeno é o Céu em Sua Casa. Se der tempo, eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Mas é o seguinte, com a pandemia, uma das coisas que a gente mais gosta é botar o telescópio na praça e receber as pessoas. Chamar as pessoas para verem o céu no nosso telescópio do Observatório. Só que com a pandemia isso não foi mais possível. Então, nós tivemos a ideia de ver pessoas que têm telescópio aí espalhadas pelo Brasil, que são astrônomos amadores, se daria para eles transmitirem através de uma live o céu para a gente. Isso deu super certo. O projeto está fazendo 1 ano agora, em junho, a live de 19 de junho é comemorativa, e todo mês a gente tem uma live com vários parceiros, Brasília, Alagoas, Ceará, Rio Grande, Santa Catarina, Friburgo, Rio de Janeiro, temos parceiros em vários lugares mostrando o céu para a gente, respondendo perguntas,
tem pesquisadores que participam e respondem as perguntas. E eu quis trazer aqui para vocês o que aconteceu hoje, ó. Isso aqui foi hoje, de manhã cedinho. Isso aqui foi uma foto da live que nós fizemos, começamos 5 horas da manhã, do eclipse anelar do Sol. Seria um eclipse total, mas como a Lua não ocupou todo o Sol, ficou esse aro em volta. Esse aqui foi no Canadá. Olha o que a tecnologia nos trouxe. Antigamente, quem não estava no lugar onde estava aparecendo o eclipse não via. Hoje em dia, a gente recebe a transmissão do local que está vendo o eclipse. E em 2023, seremos nós, no Brasil, que vamos ver o eclipse anelar do Sol no dia 14 de outubro. E nós vamos transmitir para o resto do mundo. Isso é muito legal. Ali nessa transmissão, nós tivemos, já temos mais de 80 mil visualizações dessa live. E durante a live que estava acontecendo, nós tínhamos turmas inteiras com professores que estavam em virtual, falou, gente, ao invés da aula, vamos ver a live hoje. E foram fazendo perguntas e nós fomos respondendo. Estava o diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica, uma pesquisadora também do Laboratório Nacional de Astrofísica e um dos nossos parceiros de Pernambuco, James Solon de Pernambuco, que mostra, sabe trocar de tela com muita rapidez, então a live fica muito, muito, muito legal com ele. E essa daqui foi a live do dia 26 de maio, que foi eclipse total do Sol, que a gente também começou às 5, eclipse total da Lua, que a gente também começou 5 horas da manhã. Essa daqui foi a live da ocultação de Marte pela Lua. Tá vendo isso aqui pequenininho? É Marte saindo de trás da Lua. Olha, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas essa câmera aqui do nosso parceiro é tão boa que tá vendo ali as crateras da Lua, quase dá para a gente mergulhar, né? Eu trabalho em 3 projetos que são dedicados às meninas e mulheres na ciência. Um é em colaboração com o MAST, que é o Meninas do MAST, o outro é Garotas do ON, e esse daqui, que é do próprio NOC, que eu faço parte, né, dessa divulgação em nível nacional. A gente não consegue, claro, ser muito eficiente, mas a gente vai tentando ajudar, né? A gente vai tentando ajudar. Não conseguimos nunca que chegue a todos, mas a gente vai tentando ajudar. E aí, nesse projeto aqui, a gente está tentando montar um site onde todo mundo que tem projetos dedicados a meninas e mulheres na ciência se cadastre lá no site, porque quem está interessado é só entrar no site e ver com quem vai se juntar. Por que a gente está fazendo isso? Uma iniciativa da própria União Astronômica Internacional e de outras instituições internacionais que perceberam que nas ciências exatas sempre tem muito menos menina. E por que isso acontece? Foram feitas várias pesquisas e o que se entendeu é que a gente precisava motivar essas meninas, se colocar do lado delas, ver o que a gente pode fazer para ajudar, criar projetos, criar projetos que, assim, dedicados às meninas ou que tem uma cota para as meninas, tá? Bom, como eu disse a vocês, o professor Canali, que é o presidente da UBA, ele é tão fantástico que ele já faz isso há muito tempo antes de haver toda essa movimentação. Ele foi o criador também da Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica e já na criação ele determinou que, obrigatoriamente, a equipe de 5 estudantes tinha que ter pelo menos uma aluna. Então, ele já começou essa movimentação. Eu acho que a OLA acho que tem 17 anos, uma coisa assim. Lá atrás, ele já teve esse vislumbre, né? Por isso que eu acho o Canalha, assim, ele está há muito tempo à frente da gente. Bom, aqui mais um pouquinho do meu trabalho, que quase não usa computador, sabe? Que é o seguinte, eu trabalho com muitas estrelas e a gente usa a dinâmica dessas estrelas, a física dessas estrelas, para fazê-las voltar no tempo, para saber de onde elas vieram. Então, isso, antigamente, a gente conseguia um catálogo cheio de estrelas, com a posição da estrela, com a velocidade, lá naquelas fitas magnéticas, né, de 1 mega. Depois veio aquele disquinho de 1,4 mega. Hoje em dia, nós temos à nossa disposição os catálogos todos dentro de uma plataforma que está à minha disposição, bastou ter internet, eu tenho. Ou no celular, ou numa internet qualquer, está à disposição. Várias... Vem, Joa. Hã?
O poder da nuvem, né? Pois é, a tecnologia, ela chegou nesse momento de nos unir muito, né? Porque você tem um programa fazendo uma missão, fazendo medidas precisas de posição, ou de velocidade, ou de distância, como foi a missão Hipparcos, que foi a primeira missão astrométrica. Quando eles trabalham aqueles dados, um tempinho depois já está liberado. Então, para minha tese de doutorado, eu trabalhei com essa missão Hipparcos e agora já estou trabalhando com os dados da missão Gaia. Então, baixei 1 bilhão de dados. Depois eu refinei esses dados e aqui a gente está trabalhando com menos de 1 bilhão. E aqui eu mostrei só nesse gráfico esse... Hã? Isso foi muito bom para a colaboração, né, entre os cientistas, né, Ju? Porque agora, sem dúvida. Sem dúvida, você vê... no mundo inteiro. Você vê no tempo do Einstein, né, no tempo dos físicos antigos e cientistas antigos, eles se correspondiam através de cartas, que levavam até meses para chegar no outro. Hoje em dia, não. Todo mundo disponibiliza o seu e-mail, você entra num artigo científico, está lá o e-mail. Você quer entrar em contato com aquele cientista, você entra. Você quer chamar ele para dar uma palestra? Pronto, não precisa gastar passagem nem nada. Você pode. Tradução simultânea pelo YouTube, gente. Nós estamos hoje com muito mais possibilidade de aprendizado, né? É só a gente saber onde se direcionar, não ficar usando a internet para coisa ruim. Sabendo usar, a gente tem muito conhecimento na nossa mão. Então, antigamente, eu precisava daquele computador, aquele mainframe imenso, que eu tinha que ir lá para o fundão usar, e depois a gente conseguiu alguns computadores no observatório, mas eu tinha que ir para o observatório, eu levava meus filhos para ficar lá trabalhando, viramos muitas noites lá. Mas hoje em dia eu tenho simplesmente um notebook, né? Lembra daquela memória do mainframe? Era meio mega, né? Então aqui eu faço tudo com o meu notebook, que eu juntei dinheiro para comprar, porque a gente não tem possibilidade da instituição fazer as doações para a gente. Tem gente que consegue, às vezes, num projeto, consegue, mas eu juntei dinheiro para comprar esse notebook, pedi um amigo meu que foi nos Estados Unidos, que lá é mais barato, e ele trouxe para mim. E assim, hoje em dia eu posso trabalhar em casa porque a física, né, vamos falar a verdade, a física permitiu que a gente fosse ficando com hardware cada vez menor e cada vez mais potente. Aí o software também precisa de mais hardware. Aí a gente tem que ter mais hardware, porque aí tem mais software, e isso não acaba nunca. Mas o meu tem um Dell que eu já tenho desde 2013, e ele ainda funciona muito bem. Eu tenho usado mais o Mac, mas o meu Dell ainda funciona muito bem. O que mais? Bom, aí eu trouxe aqui essa reflexão para vocês. Nós temos, de um lado, uma ampla tecnologia, algo que há uns anos atrás, há 20, 30, 40 anos atrás, era filme de ficção científica. Aqui é o satélite Gaia, né, que foi o sucessor do Hipparcos, está aí buscando, fazendo medidas de bilhões e bilhões de dados. Aqui é o centro da galáxia. Nós temos o Hubble, que todo mundo já ouviu falar, que faz imagens maravilhosas, né, de nebulosas, de galáxias, de planetas. Nós temos aqui agora esse equipamento que chegou a Marte, né, que foi enviado pela NASA, escavucando lá, descobrindo cada dia tanta coisa que eu não dou nem conta de colocar no Instagram do ON, tanta descoberta, não só da NASA, mas como também da China e também da Rússia. Tem vários outros países enviando coisas para o espaço. O ser humano tem lugar nisso? Do outro lado, nós temos queimadas, nós temos fome, nós temos locais que falta água, e não preciso nem falar que isso aqui todo mundo conhece, que está arrebentando com a gente. Então, eu trouxe isso para reflexão, porque é muita tecnologia, uma tecnologia que não se tinha ideia que a gente ia chegar, mas por que de forma antagônica a gente está passando por isso também? Então, deixei aí para vocês, não precisam responder, não, é só para ficar com isso na mente. Eu não sei quanto tempo a gente tem, eu acho que... Bom, se me derem um tempinho, eu queria passar um videozinho que eu botei até acelerado. Dá? Pode fazer. Eu estou aqui apaixonada, eu não sei os nossos alunos, mas eu estou apaixonada. Eu sou muito apaixonada, muito. E assim...
Foi lindo você colocar esse final, Jo, porque a tecnologia ela pode ser utilizada para o bem e para o mal, né? E ver que nós ainda temos muita coisa para fazer. Sim. E um dos meus alunos até colocou ali, tira o corona daí que ele dá azar. Eu, não tira não, gente. Não tira o quê? Conhecendo o passado, ele botou assim, tira o corona daí que ele dá azar. Ah, não, mas a gente não pode fazer de conta que ele não existe. Ele existe. Não tira, não. Deixa ele aí, que a gente conhecendo o passado, a gente não comete o mesmo erro no futuro. Né? Vamos ver aqui se vocês estão vendo aqui uma tela preta? Vou colocar aí a tela. Vamos ver se vocês conseguem ouvir o som, tá? Eu vou botar rapidinho aqui, vou aumentar a velocidade para ser mais rápido. Também, que isso aqui não também... Não precisa ter pressa, não, Jo. A gente está dentro do tempo. Está dentro do... Tá? Então, eu vou botar um em 75, porque 2 é rápido demais. Vamos ver se dá certo, se vocês conseguem ouvir bem. Estão ouvindo? Sim. Amei. Fantástico. Sensacional, muito bom. Sensacional. Como nós somos pequenininhos, hein? O espaço é vasto. É o que parece, né? Pois é. Tanto que mesmo... Deixa eu parar aqui. A gente... É muito interessante isso, né? Nas nossas atividades com os professores, a gente sempre mostra, né, a Terra perto do Sol, e todas aquelas outras estrelas que apareceram, né, são muito maiores que o Sol. Agora, se busca vida fora da Terra, mas não se encontrou. Então, a gente precisa cuidar da Terra, né? A gente precisa muito cuidar da Terra, e é uma ação de cada um. Claro que cada um não é responsável por tudo, mas as crianças que estão aqui hoje, né, que estão com 12 anos,
estão começando a formar o pensamento lógico e também o pensamento científico, vão entender que precisam se informar. Às vezes tem uma coisa chamada ciência cidadã, que numa outra vez que a gente se reunia aqui, porque hoje ficava muita coisa para trazer, aí eu vou trazer para vocês a questão da ciência cidadã, que às vezes uma pessoa com um lápis de papel, ou às vezes só com o smartphone, ele consegue ajudar a pesquisas internacionais, pesquisas que estão sendo feitas no mundo inteiro, justamente para o bem do nosso planeta. Muito bom. Josina, eu queria aproveitar para te perguntar uma coisa antes de trazer as perguntas dos alunos. Nossos alunos do 6º ano, a gente começou um projeto com eles esse ano, que a Anne falou inicialmente, que é o pensamento computacional, e você, logo que começou a falar, falou exatamente o que a gente fala para eles. A ideia de planejar, a ideia de pensar na solução de problemas. Tudo que a gente iniciou no início do nosso projeto, ele tinha essa visão de olhar para os nossos problemas e ver como eu soluciono. E o que a gente trouxe para eles era que o pensamento computacional ele acontece em tudo, não só na área da computação. Você disse no começo que isso facilitou, abriu a sua mente para pensar, planejar, se organizar. Eu queria que você falasse um pouquinho isso para eles, porque, na realidade, você é um exemplo, claro, dentro da astronomia, de como a tecnologia abriu outras frentes para você. Eu queria que você falasse um pouco isso para eles, porque liga exatamente com o que a gente está desenvolvendo com os alunos nesse projeto. Olha, realmente eu fiquei muito surpresa, porque, como eu falei para vocês, a gente veio de uma família muito pobre, e embora a minha mãe tivesse feito só até o 2º ano do primário, na época, ela gostava muito de ler. E gostava de levar a gente nos museus, ela gostava de conhecer, ela era apaixonada pela natureza. A minha avó, mãe dela, que era analfabeta, que era lavadeira, que era empregada de casa de família, naquele tempo que não tinha detergente, não tinha nada que facilitasse, não. Era muito trabalho mesmo. Mas ela também era apaixonada por natureza. Ela também queria compreender a natureza. Minha mãe tinha essa curiosidade. Então, naturalmente, eu fui crescendo com essa curiosidade de querer entender como é que acontece com as plantas, como é que acontece com a gente, como é que acontece até com a comida. Por que tem hora que você tem que fazer a comida de um jeito? Por que tem aquela técnica? Ficar perguntando, mas por que faz assim? Aí tinha hora que ela, coitada, não tinha paciência. Peraí, não fica perguntando como faz. Mas o pensamento científico, ele tem curiosidade de tudo, ele quer fazer diferente, saber como acontece. E eu sempre tive esse pensamento muito questionador, mas eu ficava com a cabeça desorganizada, eu não sabia muito bem qual era a pergunta, quem é que tinha respondido sobre aquilo, e na hora que eu começo a fazer a disciplina de computação, o pensamento ele tem que se organizar, porque a gente tinha que escrever as instruções uma por uma. Tem até um vídeo que é recente, de um pai que está testando isso com os filhos, aí o filho tem que dar, não sei se vocês já viram, tem que dar as instruções para ele passar uma geleia no pão, é uma coisa simples. E aí ele faz, como se fosse um robô, ele faz exatamente o que a menina manda, e aí está tudo errado. Depois ele faz exatamente o que o filho manda, está tudo errado, porque ele tem que dar aquele passo a passo muito bem dado, porque não pode ter dualidade, você tem que dar um passo bem organizado. Depois disso, né, quer dizer, eu aprendi a programar em Fortran, aprendi a programar em COBOL, depois aprendi a programar em ALGOL, porque eu realmente me apaixonei por computação. E isso foi muito bom, porque quando eu cheguei no observatório, ninguém gostava de programar, então as pessoas até me pediam para eu ajudar, porque ninguém gostava de programar. E a gente tinha que programar tomando muito cuidado com a memória. Você não podia ocupar memória, porque não tinha memória. Você tinha uma memória RAM muito pequenininha, então você tinha que se preocupar muito em gastar menos variáveis, só usar o tamanho da variável certinha que tinha que usar. Então, tudo isso me ajudou muito a organizar a minha cabeça de uma forma geral. Me ajudou muito mesmo. E tanto é que eu continuei programando sempre, eu adoro programar. Hoje em dia, nós temos linguagens de programação que praticamente não são linguagens de programação, a programação está quase feita, mas onde é que entra o homem? Ele tem que conhecer, mesmo que aquilo venha quase feito, ele tem que entender o raciocínio que está por trás daquilo para poder criar, para poder usufruir bem daquela ferramenta. Porque às vezes você entrega, isso aqui é muito fácil.
Isso aí, eu pergunto no Google, ele faz. Mas espera aí, será que você soube fazer a pergunta direito? Será que ele não te trouxe uma resposta viciada? Gente, tem muita coisa errada, tá, na internet, tá bom? Só que É verdade. uma das coisas que eu mais faço é desmentir a internet. Jornalistas me perguntam, Josi, isso é verdade? Não! Ué, mas está em 1000 sites. Pois é, porque um vai replicando para o outro, mas não é verdade. Né? Então, vocês têm que ter... Essa época que nós temos muitos dados e muitas informações, ao contrário do passado, que nós tínhamos que ir a uma biblioteca, pedir a moça para baixar o livro, copiar, que você não podia levar para casa. Quando eu entrei em astronomia, tudo em inglês, não tinha nada. Então, eu não sabia inglês, eu tinha que pegar um dicionário e traduzir palavra por palavra. Nada de Google Tradutor, era no dicionário, gente. Dicionário, não existia isso, nem Google Tradutor, nem o próprio dicionário de português, que era desse tamanho, e a gente tinha dificuldade até de carregar. Quando eu virava uma página, quase que a página rasgava, de tão fino. Então, hoje em dia, nós temos muita informação, mas às vezes essa quantidade de informação também fica difícil de discernir qual que é a certa, qual que é a errada, aliás, qual é o resumo daquilo tudo, porque é tanta informação, né? Então, eu acho que vocês estão sendo muito felizes e muito privilegiados por estarem tendo essa disciplina de informática educativa, porque o que vocês estão aprendendo hoje com 12 anos, eu só fui aprender com 19. E teve gente que nem nessa época aprendeu e depois não conseguiu aprender mais. Então, e essa disciplina que vocês estão usando de informática, ela vai servir absolutamente para tudo. Para você não ter medo de aprender. A informática nos tira muito isso. Então, ai, gente, não quero aprender isso, não. Ah, um software novo, mudou o imposto de renda, mudou a coisa. Quem não é da área de informática passa por esse sufoco. Eu digo, gente, é só aprender, é rápido, de repente até melhor, vamos lá. Eu ajudo um monte de gente a fazer imposto de renda. Porque o pessoal só de olhar cara nova... Ah, o site da Receita mudou. Ah, não quero nem olhar. Por que não quer nem olhar? Certamente mudou. Não quer aprender, né? Acho que vai ter dificuldade. Tem a dificuldade com o novo. E o pessoal que gosta de informática não tem essa dificuldade com o novo. Hoje, as coisas elas estão muito fáceis. E isso, às vezes, ao invés de facilitar, dificulta. É verdade. Porque as pessoas estão acostumadas com essa facilidade, e aí tudo que dá um pouquinho mais de trabalho, a pessoa já começa a ficar incomodada. Verdade. Né? Então, verdade. assim, antigamente, tudo que nós estimulamos lá no início do nosso projeto, que foi desenvolver a memória, a percepção, todas essas habilidades, vem do fato de que, antigamente, isso era desenvolvido de forma natural, porque você precisava resolver problemas o tempo todo. Hoje está tudo tão fácil, às vezes você procura aqui, é tudo assim, dá um Google, né? Tudo que, quando começa a ficar um pouquinho difícil, parece um bicho de 7 cabeças. Verdade. Calma, gente, é só... Né? Vai devagar, você vai conseguir, vai lá, estimula, tem razão. É muito complicado diferenciar isso, né? A facilidade, ela vem, mas isso não significa que você não tenha que se esforçar de alguma forma. Que você não tenha que atuar, né? As coisas estão aí, a tecnologia está aí, mas nós temos que atuar. A gente precisa atuar. Não pode deixar tudo, não, mas ele já está pronto. A gente tem que atuar. Eu gostei do comentário do Marcos. Ó. Eu entro em desespero quando é muito fácil. É muito fácil, é uma coisa errada, né? Eu já passei por isso em algumas provas. Eu olhava assim, tá muito fácil. Pegadinha, acha que é pegadinha, mesmo, né? Alguma pegadinha. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Agora não, se está difícil é que está errado, né? Mas essa semana, muito interessante. Essa semana, um aluno da unidade Engenho Novo 2, do 6º ano, me perguntou a seguinte questão, que eu achei muito interessante a pergunta dele. A gente utiliza o programa Scratch. Eles são blocos de programação. E esses blocos de programação, eles têm que fazer esse movimento de planejamento, de pensar o que eu quero, experimentar, ver se funcionou, entender um pouco de plano cartesiano. Uma coisa que você falou aí, usar as variáveis, criar variáveis, porque eles têm essa possibilidade de ampliar. E ele disse assim para mim, Regina, o que tem atrás do Scratch?
que linguagem tem atrás do Scratch? Gente, assim, a linguagem JavaScript. Aí ele falou assim, e atrás do JavaScript? Quem começou do zero, da tela preta? Ele quer chegar lá na linguagem de máquina, lá do... Ele falou, a tela preta, como começou? Como foi criando uma linguagem sobre a outra? Aí eu falei para ele um pouquinho sobre a origem do Scratch. Qual é a intenção do Scratch? De trazer a linguagem de programação para crianças, para as crianças começarem a pensar sobre isso. Que está muito centrado, e o trabalho que a gente tem feito com eles é com solução de problemas. Um último até, não sei se isso é spoiler, um último desafio que a gente deu, que vai dar no 6º desafio, é trazer uma programação e eles descobrirem aonde está o problema, o erro. Olha, há um erro. Muito bom. Então, eles têm que descobrir 3 erros ali que não funcionam. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, essa questão da programação, como surgiu, qual é a programação atrás da programação, porque, na realidade, os blocos facilitam a vida deles para eles poderem programar. Eu esqueci de falar que eu aprendi também a linguagem C, né? A linguagem C, que tem uma história muito bonita, né? Que antes era a linguagem B, que foi criada para um determinado computador, um PDP, se eu não me engano, 1170, não me lembro se foi em 70. Eles criaram para fazer a linguagem do sistema operacional. Porque também, no meu tempo, gente, não tinha Windows, não tinha nada de janela. Então, tudo você tinha que digitar. Monte o disquete. Então, o sistema operacional também é uma programação, né? E a linguagem B, o pessoal estava tentando... Não gostaram da linguagem B e desistiram dessa linguagem B. E 2 funcionários que trabalhavam no laboratório falaram, olha, tem alguma coisa errada, porque tem uma maneira de fazer sim, e mexeram, criaram a linguagem C. Qual é a vantagem da linguagem C? Ela é uma linguagem mais próxima do hardware, porque, na verdade, o professor Alex falou, você ali mexendo com os Scratch, você não está dizendo para ele os detalhes que ele tem que fazer. Tem uma programação por trás disso, e outra por trás, até você chegar na programação que fala diretamente com o hardware, né? Então, o C é bem perto, ele é chamado de linguagem de, assim, alto nível, porque está bem longe do hardware, mas se você quiser trabalhar com C, economizando o hardware, você consegue, porque ele tem maneira de falar diretamente com o hardware. Na minha tese de mestrado, por exemplo, eu fiz um trabalho que a gente tem... Oh, que bonitinho! Eu fiz um trabalho que era assim, a gente faz um tipo de programação e tem como se fossem uns testes internacionais. É um banco de dados lá que você testa com o seu tipo de programação e compara com outras pessoas. Bom, essa programação, eu usei programação genética, tá? Que usa a mesma ideia da genética. Eles se reproduzem, tem mutação, é muito legal. Então, usei programação genética e eu economizei tanto hardware, mas tanto hardware, que o meu programa rodava no meu computador que tinha em casa, não era o Mac não, tá? Era um computador, um PC desktop. Eu tinha colocado, se não me engano, acho que eram 2 GB de memória, alguma coisa assim. Eu tinha comprado 2 pentes de memória para melhorar, e ele rodou em 14 horas. Eu não fiz mais nada no computador, fechei a porta, avisei para as crianças, não entra aqui, pelo amor de Deus, e ele rodou em 14 horas. E as outras pessoas que estavam usando o mesmo grupo de dados, que a gente chama de benchmark, o mínimo de tempo tinha sido, eu não me lembro se foi 28 dias, alguma coisa assim. Era da ordem de dezenas de dias. O meu orientador falou assim, mas como é que você me faz um negócio desse? Eu falei, não, porque eu tinha me apaixonado por C, e eu estava muito craque em economizar a memória, economizar byte por byte, usar a variável certinha, botar uma no lugar da outra, fazer um monte de loucuras, quer dizer, de loucuras não, né? De coisas que o C me permitia fazer para que eu economizasse memória, e com isso ele não precisava ficar jogando da memória para o disco, do disco para a memória, ele jogava todo o programa e todos os dados dentro da memória e trabalhava ali da maneira mais otimizada possível. Então, entender tudo isso me ajuda até hoje nesses raciocínios de economizar coisas, de encontrar a melhor solução, de encontrar a melhor heurística, né, que a gente chama muito isso em computação, a gente usa isso, encontrar o melhor método,
ajuda muito. E assim, eu aprendi com 19, vocês estão com 12, isso daí é para o resto da vida, vocês vão estar com habilidades e competências que as pessoas que não passaram por isso não têm. Jo, eu queria fazer um comentário sobre o que você falou, porque é muito importante. Você falou que o que te fez, né, fazer isso, que o seu professor falou, mas como é que você me faz uma coisa dessas, né? E você falou, é porque eu me apaixonei por isso. Olha verdade. Como é importante você ser apaixonado pelo que você faz. Isso é Por verdade. que a escola tem toda essa diversidade de disciplinas e de conteúdos? E por que a gente faz toda essa interdisciplinaridade, transversalidade, para dar a vocês o poder de escolha? Né? Porque, assim, como é que você vai descobrir que você é apaixonado por artes se você desenhou só lá no ensino, na educação infantil? Como é que você vai descobrir, às vezes, que é apaixonado por astronomia? Ai, mas é muito às vezes uma palestra dessa pode estar despertando aí muito sentimento bom. Exatamente. Eu fui fazer astronomia. Assistam. Fui fazer astronomia porque a minha madrinha me levou quando eu tinha o planetário, foi inaugurado. Você vê que eu sempre fui fascinada por natureza. Eu nunca tinha prestado atenção no céu. Mas a minha madrinha me levou para conhecer o planetário logo que ele foi inaugurado. Então, foi a primeira vez que eu me deparei com o céu. E aí eu fiquei também apaixonada, ia para lá sábado, aprendi a mexer nos telescópios, e isso direcionou a minha vida. Uma visita que a minha madrinha me levou, e ela já está no céu há muitos anos, mas eu sempre agradeço a ela por esse dia que ela falou, vou levar a Josina no planetário. Isso foi em 75, eu acho que ele foi inaugurado em 72, 73. Hoje ele já está muito mais bonito, foi reformado, mas na época a mesma coisa, você sentava nas cadeiras e via o dia escurecer, as estrelas aparecerem, aí ele vai falando quais são as estrelas, quais são as constelações, e fiquei maravilhada com aquilo. Então, é o que elas estão falando, às vezes é uma palestra, é um lugar que você vai, é alguém que você conhece, que vai te mostrar uma coisa que você, de repente, vai gostar para sempre, que nem eu, né? Astronomia, física e computação. Vai ser uma palestra da Jo, entendeu? Aqui no CP2, na Infoteca, que vai fazer você descobrir, né, que você ama astronomia, física, e agora vai ser mais um nessa área. Jo, enquanto você continua, finaliza, nós vamos colocar já o link do formulário, gente, que é para vocês preencherem para receber o certificado, tá? Do Observatório Nacional. E, Jo, eu estou assim, sem palavras, eu estou mais apaixonada. Eu e os meus alunos, eu já abri aqui o Astro Educadores, pensando em já vou ver o que a Jo está falando. A gente agora está com uma segunda turma, estamos com inscrições abertas. E olha, tem uma pergunta interessante aqui, porque eu acho que é a pergunta de muita gente, as pessoas às vezes não sabem o que é ser cientista, né? Então, o Dandão perguntou, para ser cientista aprende astronomia? Na verdade, o cientista tem várias áreas, né? Um pouquinho da área da astronomia, o que seria, né? Você tem os cientistas de várias áreas. Dentro da própria astronomia, você tem as suas divisões, né? Atualmente, o pessoal gosta muito de cosmologia, porque é uma área nova, está se estudando muitas coisas que estão acontecendo, se descobrindo muita coisa nova. Tem a área de planetária, que é que você estuda os planetas e corpos do sistema solar. Cada vez se descobrem mais, né? Mais corpos e se descobrem as órbitas deles. Tem a área de mecânica celeste, que tem menos gente interessada, porque é uma área muito teórica e você acaba não publicando tanto. Essa coisa de publicar, número de publicação é uma coisa que influencia. Pouca gente gosta da astronomia fundamental, que foi o que eu acabei me especializando. Por isso que eu digo que eu preciso arranjar alguém para me substituir, para quando eu quiser me aposentar. Mas a chance aí, a chance aí. Avisa para esse pessoal aí que eles têm que se mexer. E é cálculo, né? Você trabalhar com cálculos. Então você tem várias áreas. O cientista é aquela, né, pessoa que faz ciência. Ele pode estar na área da física, da matemática, da computação, da astronomia, da biologia, da química.
e acaba que cada área as pessoas vão se especializando um pouco. Por isso que é gostoso fazer popularização e divulgação. Porque você se especializa na sua pesquisa, mas não deixa de ter a ideia do todo, porque você trabalha na divulgação, você trabalha na popularização. Então, todo dia, a gente coloca lá no Instagram do ON, visitem lá, tá, gente? Instagram é Observatório Nacional. Todo dia tem uma matéria nova. Os meninos trabalham comigo, a Natália, o Rafael, o Eric, são pessoas que me ajudam a fazer essas matérias. Eles, na verdade, eu que ajudo eles, né? Porque eles são maravilhosos. O Eric trabalha com filmagem, áudio, e aí eles buscam umas matérias novas, coisas que estão saindo recentemente, com imagens bem bacanas, fazem o texto, depois eu vou lá e vejo se está ok, se não, porque eles não são da área de astronomia, né? Eles são da área de mídias sociais. Então, aí eu vou dar uma ajeitada, e o texto é feito com todo carinho para que qualquer pessoa entenda. Então, você pode entrar naqueles textos lá que você vai entender. E se não entender, pergunta que a gente responde. Por isso que é legal. Instagram e Facebook a gente faz a mesma postagem. E então, o Natan, é Natan, né? E aí, Natan? Esse multiverso Natan, que a gente mostrou ali no final ainda é uma coisa que está bem, bem distante, né? Ainda é uma teoria realmente. E eu não estudo essa área. Então, eu não sou a pessoa apta para falar sobre isso. O que eu acho realmente impressionante é que a gente não sabe, pouco conhecia das galáxias há pouco tempo atrás. Hoje em dia nós conhecemos muito sobre galáxias. Se descobriu que a nossa galáxia vive num grupo local de galáxias, né, que é o Line aqui. Então o pessoal costuma dizer que seu endereço agora é rua, bairro, cidade, estado, país, planeta, galáxia, Line aqui. Você trabalha naquele grupo local, né? Quando tem uma descoberta, como a informação é passada para ele? Eu acho que ele quis de uma descoberta, de repente, sei lá, uma estrela, um planeta. Olha, essa pergunta é muito linda, muito boa. Porque, inclusive, a gente lida com uma coisa muito complicada, que é a questão de você, às vezes, estar fazendo uma descoberta que alguém já fez. Então, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho agora, depois que eu terminei o doutorado, que eu estou demorando muito, porque eu entrei para essa divisão de comunicação e popularização da ciência e não estou conseguindo ter tempo para pesquisa. O que pode acontecer? Eu posso demorar tanto para publicar, porque aí, viu, Lorenzo, a gente divulga essa descoberta através de uma publicação científica, artigo científico, em revista que tem os referees, né, que são aquelas pessoas que vão verificar se aquilo que você está falando faz sentido, se você usou o método científico, se você se certificou. Eles te questionam, às vezes recusam, às vezes pedem modificações. Então, quando você publica aquilo, é a hora que você está dizendo, olha, eu fiz essa descoberta. Mas se você demorar muito com o seu trabalho, você corre o risco. Os dados estão ali, como eu mostrei para vocês, né? Os dados que eu tenho acesso, o mundo inteiro tem acesso. Qual é a chance de ter alguém fazendo os mesmos cálculos que eu? Muito grande. Então, se eu demorar muito, eu corro o risco de estar esse trabalho todo jogado fora, porque alguém vai publicar antes de mim. E todo o tempo que a gente trabalha, a gente está toda hora vendo quais são as publicações recentes, que também tem plataformas para isso, né? Tudo hoje é muito facilitado. Então, você entra na plataforma, você bota o assunto, você pode pedir para organizar por data de publicação. Então, você está lá fazendo uma coisa que você vai publicar daqui a 1, 2 meses, chega lá, eita, a pessoa já publicou. E agora? Então, agora não é mais meu a pesquisa. Só se você fizer, de repente, uma coisa ligeiramente diferente, para não ser exatamente igual. E isso às vezes, isso também é interessante falar, às vezes as pessoas pensam que ser cientista é aquela cara do Einstein, né? Pensa isso? Mas não é, nós somos pessoas comuns, normais, né? Penteamos o cabelo, não estamos com a língua de fora. Mas as pessoas pensam que o cientista é aquele cara que fica lá pensando, tem todo o tempo do mundo. Não é. A gente trabalha loucamente para conseguir projetos, para conseguir fomento dos nossos projetos. Então, a gente tem uma área administrativa que a gente tem que aprender a ter, tem que aprender a escrever projetos, tem que aprender a correr atrás dos editais. Então, não existe essa coisa que as pessoas colocam aí. Uma vez, uma jornalista famosa da Globo foi me entrevistar no AN,
E quando chegou lá, falou, eu vim falar com a doutora Josina, eu falei, sou eu mesma. Mas você? Eu falei, sou, a senhora não gostou? Assim, meu cabelo mareador. A senhora não gostou? Não, porque eu imaginava que fosse uma mulher horrorosa, com óculos, fundo de garrafa. A senhora criou um arquétipo de mim que eu não tenho. E eu tenho a pele muito morena. Se eu for botar uma roupa na corda, eu já fico preta, todo mundo pensa que eu passei o dia inteiro na praia. Minha mãe era negra, minha avó era negra, meu avô era negro, então eu tenho essa pele morena. Então ela me olhou assim, achou que era um absurdo eu estar ali fazendo o papel da cientista que ela ia entrevistar, morena. Nessa época eu ainda nadava, né? Agora eu não estou nadando mais por causa da pandemia, mas eu nadava todo dia, então eu ficava preta mesmo. Mas você tem um aspecto muito surfista. Eu falei, tá, a senhora não precisa me entrevistar, pode ir embora. Cientista moderno. Ué, mas quem disse que a gente tem que ser uma coisa só, né? E se eu quiser ser cientista e surfista, gente? Não, são arquétipos que se criaram, né? É a mesma ideia que o cara tem todo o tempo do mundo para pensar. Não tem. Que ele dá aula na pós-graduação, ele orienta, ele corre atrás de um fomento, ele escreve artigo, ele compete o tempo inteiro, né? Como eu estou falando, compete o tempo inteiro por um fomento, por tudo, e ele é uma pessoa que trabalha pra caramba, mesmo quando a gente ia para o trabalho, né? Chegava no trabalho às 7h30, 8 horas da manhã, raramente você consegue sair de lá antes das 10 da noite, e sai e vem com o trabalho para casa. Está ali fazendo jantar e... Opa, peraí, tive uma ideia, vou ali anotar, às vezes eu pego o celular e gravo. Aquela variável... No grupo que você tem com você mesma? Tenho. Ai, meu Deus. Coisas da tecnologia, onde a gente se perde no grupo que a gente criou com nós mesmos. Ju, eu achei essa pergunta bem interessante, por isso que eu coloquei ela aqui, que é a pergunta, né, do papel da astronomia e da informática na construção de um futuro sustentável. Eu acho que é importante, né, nós falarmos muito disso. Porque a gente até faz... nós somos, né, poeira, né? Nós somos nada aqui. Percebeu pelo vídeo da Jo que a gente não é nada. Então, se a gente não cuidar, cara, ó, pode demorar uns bilhões aí de anos, mas ó, acabou a corda. Você sabe que... Bom, eu faço parte de um grupo que é Astrônomos pelo Planeta Terra, que é um grupo que começou, não está ligado a nenhuma ONG nem nada, é um grupo mesmo de astrônomos, estudantes de astronomia, de informática, de várias... Normalmente essas áreas, né? Astronomia e informática, que tentam buscar ações para sustentabilidade. Nós temos órgãos internacionais que estão sempre buscando isso, temos ONGs e... temos grupos de cientistas trabalhando com isso. Sabemos que tem outros grupos que estão mais interessados no dinheiro do que na sustentabilidade. Então, a gente está o tempo inteiro lutando contra. Para você ter uma ideia, uns anos atrás, se criou um computador, um computador grande, muito grande, com vários processadores, para ter um diagnóstico do que vai acontecer com a Terra nos próximos 50 anos. Bom, isso já tem uns 4 ou 5 anos, então, nos próximos 45. Foi antes de uma dessas reuniões que tem de sustentabilidade que cada hora é num país. E isso precisava ficar pronto para aquela época. Então, são tantas variáveis, e esses programadores criaram um programa, um multiprograma, que onde eles tiravam uma variável, mudavam uma variável, digamos, sei lá, efeito estufa, faziam várias mudanças do efeito estufa, deixando todas as outras paradas, entendeu? Para ver e aí tinha um resultado, né? Então, daqui a quantos anos você não tem condições de viver no planeta se essas e essa atitude não forem tomadas, né? Desmatamento, queimada. Por que há o desmatamento? O que está por trás do desmatamento, né? Que tem que ser questionado. As pessoas sabem por quê. Então, eu não quero entrar aqui nas questões políticas, eu tenho que ficar me segurando. Mas o que está por trás? Então, e por que é tão difícil para cada um conhecer sobre isso? É a mesma coisa. Na área de sustentabilidade, as pessoas também fazem um esforço grande para transmitir a informação, né? Então, o que está acontecendo com a nossa alimentação? O que está acontecendo
com os produtos que nós usamos, né? Eu tenho essa tendênciazinha meio natureba, por exemplo, o meu desodorante eu fiz com leite de magnésia, água e 2 gotinhas de óleo essencial. Super barato, porque o leite de magnésia, um troço desse tamanho, custa R$ 4,50. O que eu fiz foi uma tampinha. A minha mãe fez isso. Pois é, porque através de tanto cosmético que a gente usa, a gente acaba se intoxicando, recebendo tanto elemento pesado que nunca mais vai sair do nosso organismo, e outros que tem como sair, mas você tem que se desintoxicar. A gente se inflama com essa alimentação ocidental que a gente tem, de muita farinha, de muito leite, de muita carne cheia de hormônio. Enfim, é tanta coisa que a gente está fazendo, que está atrapalhando a nossa própria vida, está gerando doenças em nós mesmos, e, ao mesmo tempo, nós não estamos ajudando a sustentabilidade do planeta. Então, é uma área fantástica, onde a informática é muito usada, porque, aliás, a informática é usada em tudo, e a astronomia entra também com a questão, porque da mesma maneira que entra a física, a matemática, entra a astronomia também com questões que têm a ver com o planeta Terra, a sua formação, entra o pessoal de vulcanologia, entra o pessoal de magnetismo, de centro da Terra, de geofísica. Então, nesse projeto, tinha profissional de toda a área. E qual foi o resultado deles? Bom, vocês sabem, né? Se a gente não fizer nada, se continuar nesse caminho que nós estamos, nós não temos condições de viver. O planeta vai continuar. O planeta vai continuar, mas o ser humano não tem condição de viver aqui, porque ele não está dando tempo da Terra se recuperar. Ele gasta tudo que a Terra dá e não dá tempo para ela se recuperar. Então, é preciso realmente pensar nessas ações até para as gerações futuras, né? Para os nossos filhos, nossos netos. Sim. E aí você tem esses eventos, né, que acontecem em níveis mundiais, com todos os dirigentes dos países mais desenvolvidos, né, que são os mais envolvidos nessas coisas, e todo mundo fazendo um acordo de que, olha, vai diminuir isso, vai diminuir aquilo, aos poucos, para não ser uma coisa repentina, mas há países que não assinam o acordo. E são justamente os países que mais contribuem para os problemas que estão acontecendo. Então, é uma luta muito grande e que começa mesmo nessa educação, com essa idade que vocês estão. Tem muita coisa para aprender. Nós fizemos uma live, se vocês forem lá no site do Observatório, no YouTube do Observatório, procurem lá, foi uma live do Dia do Planeta Terra, que é uma moça que começou a trabalhar com isso, ela tem uma ONG, essa ONG dela tem uma pós-graduação, e ela trabalha assim, com questões, as pessoas levam questões, olha, estou aqui na minha casa, como é que eu posso fazer para a minha casa ser mais sustentável? E o mais engraçado é que as soluções mais sustentáveis são mais baratas. E mesmo assim, as pessoas querem usar o mais caro. Isso é que é o mais interessante. São as mais simples e mais baratas, mas o pessoal, não, peraí, eu vou comprar aquele shampoo ali, mais caro, eu acho que é melhor. Se for ler os componentes, a pessoa cai para trás. Quando você pode fazer um shampoo, um sabonete em casa. Sabe? É muita coisa linda. Eu também sou apaixonada por essa área. Nossa, tem a pergunta aí, né, Alex? Como é que você vai manejar aí? Tem muita pergunta, Josina. É mesmo? Muita. Já coloquei o canal do YouTube lá do ONU. Olha lá. Já dá para vocês copiarem o canal. Porque aí lá no YouTube tem várias lives e o Instagram, que todo dia tem postagem que a gente faz com carinho para que todos entendam. E se não entender, pergunta que a gente responde. Se eu sei responder, eu respondo. Se eu não sei, eu passo para o especialista da área responder. Eu não sei se a gente ainda consegue exibir mais. A gente vai ter pouquinho tempo. Quantos minutos a gente tem ainda aí? Eu acho que a gente teria que fechar por volta de 8 horas para finalizar. Tá. Mas... Tem uma pergunta aqui, eu acho que, não sei se a Lili, eu vou exibir, ela perguntando alguma coisa que tem a ver com astronomia, né? Lixo espacial. Mais astronáutica, né? Isso aí, uma vez eu vi uma imagem que eu fiquei horrorizada, né? Que era uma imagem do planeta Terra e todo o lixo espacial orbitando em volta. Então, foi a mesma coisa que aconteceu com o mar. Quando eu era criança,
Teve até uma campanha do Sugismundo em 1970, porque as pessoas jogavam lixo na rua mesmo. Acabava de tomar uma coisa, pá, jogava. Ninguém tinha vergonha de fazer isso. Teve que haver uma campanha para as pessoas aprenderem a jogar o lixo na lixeira, que era a campanha do Sugismundo. E aconteceu a mesma coisa com o mar, todo mundo achou que podia jogar tudo no mar. Quando foi o ano de 1990, 80 e poucos, 90, você não podia mais ir em Ipanema, não podia ir a Leblon, não podia ir em Copacabana, ficou tudo poluído. Eu até pensei que a gente nunca mais fosse voltar às praias aqui no Rio. Porque parece que o ser humano precisa esperar que a coisa fique muito ruim para então ele tomar uma atitude. Mas já está, né? Já está muito ruim, né? Não, mas no caso do mar foi isso. Precisou ficar muito ruim, ter muita doença, ter muito peixe morrendo na lagoa. Aconteceu muitas coisas para as pessoas se tocarem que tinham que tratar do lixo. Que, aliás, é outra coisa que eu aprendi muito com as minhas filhas, né? Foram as minhas filhas que me ensinaram a separar lixo. E agora eu já descobri que tem o Conlur que está tendo a coleta seletiva. Só isso você já ajuda muito o planeta. Separando lixo seco, tentando não jogar tanta coisa no lixo, isso já ajuda. E o lixo espacial é a mesma coisa. Precisou muito aquela época que foi a corrida espacial, todo mundo fazendo lançamentos, e não se preocupou com o que ia acontecer com todo aquele lixo espacial orbitando. E atualmente já tem um trabalho, eu não sei os detalhes, porque eu realmente não sou dessa área da astronáutica, eu acompanho de longe, mas já tem um trabalho relacionado a ir resolvendo essa questão, e essas naves que estão sendo, essas espaçonaves, esses rovers que estão sendo lançados, aí já tem uma rota de retorno, uma rota que não vai ficar criando esse lixo espacial, mas é super importante cuidar disso. Muito boa pergunta. Aliás, todas as perguntas foram lá. Vocês têm parabéns. Gente, eu estou perdida já com tanta pergunta aqui. São tantas perguntas, eu estou tentando selecionar aqui uma agora. Aqui tem a ver com temperatura do planeta, eu não sei se dá para responder essa, vamos ver. Como eles fazem as hipóteses de qual a temperatura ou como é dentro do planeta? Ô, Marcos Graciano, esta pergunta aí, você vai fazer o seguinte, você vai escrever para Josina, que é meu nome, JOSNA@br, que eu vou encaminhar para a Kátia Pinheiro e para, acho que a Kátia Pinheiro, Daniel e Suzy, que são 3 pesquisadores do OAN que trabalham com essa parte, que essa parte não é astronomia, é geofísica, né? Do interior da Terra. Quando eu assisto as palestras deles, eu fico muito impressionada, porque tem hora que até dá ter medo, né? Vai acontecer alguma coisa no interior da Terra. Tem que cuidar também desse interior da Terra, tá? Para não haver nenhuma... Para o número de desgraças ser menor e ser previsível, né? Então, esse cuidado aí, essas hipóteses, aliás, todos que não tiverem as perguntas respondidas aqui agora, podem escrever josina@br. Não tem ponto .gov, não. É JOSINA, Josina. Bota lá no chat. Josina. observatorionacional.br. E aí eu encaminho para os pesquisadores da área. Essa daí eu vou encaminhar para a Kátia Pinheiro, que é pesquisadora especializada no centro da Terra. Show! Alex, faltam 10 minutos. A gente podia ir finalizando, né? Como a Josina já passou o e-mail dela, vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem, que ela vai encaminhar para quem possa responder, se ela não conseguir responder. O que não for da minha área, eu encaminho, tá? Isso mesmo, josina@n.br. E para finalizar a nossa live, pensando na ideia de que são alunos de 6º ano, que estão aprendendo a programar, qual é a dica que você dá para eles nesse caminho de pesquisar, de resolução de problemas, que você falou diversas vezes aí, e é uma coisa que a gente tem batido muito nas nossas aulas, é a capacidade de analisar um problema, buscar caminhos para eles, e que não necessariamente sejam só na tecnologia. Quando você fala da sustentabilidade, tem tudo a ver com o que a gente tem trabalhado com eles. Se eu estou diante de um problema, e se eu desenvolvo essa capacidade, eu vou também pensar nas hipóteses, que variáveis existem, como eu resolvo esse problema. Então, que dica que você daria para essa galera de 6º ano para a gente finalizar essa live? É difícil, mas, bom, eu particularmente faço o seguinte, eu vejo muito o que as pessoas estão fazendo, que não é para copiar, mas é para você
para te abrir caminhos, né? Por exemplo, quando a gente começou a pandemia, o observatório começou a gente fazer home office, trabalhar em casa, como é que a gente vai falar com o público? Então, a gente vai ter que começar a fazer live. Eu não sabia nada. Eu não tinha Instagram, eu só tinha Facebook, mal usava. Eu não sabia, não sabia usar o YouTube, não sabia fazer uma live, não sabia nada. E o colega mais novo, né, o Ricardo Gando, eu falei, eu não sei nem por onde começar. Ele falou, vê como os outros fazem. Falei, gente, que dica, né? Óbvio. Ver como os outros fazem. Então, não é no sentido de copiar, mas é de aprender. Tudo tem um método, né? Então, ao começar a live de hoje, tem um roteiro, a professora combinou com a gente o roteiro, aí ela daqui a pouco assiste uma outra live e diz, opa, eu vou implementar isso aqui na próxima, vai ser bom. Ela usa a criatividade dela, adapta para aquela situação, mas aprende com os outros. E às vezes a gente acha que tem que reinventar a roda também. Você não precisa reinventar a roda. Mas não é no sentido de copiar, tá, gente? Presta atenção. Não é no sentido de copiar. É no sentido de você abrir a sua mente. Meu ex-marido, que trabalhou comigo no Observatório Nacional durante muito tempo, é uma pessoa inteligentíssima, ele sempre dizia assim, quando você tem um problema, seja ele de informática, que a gente programava junto, ou da vida, você pensa em todas as possibilidades, não fica cortando o seu pensamento, essa oportunidade não vai dar certo, essa possibilidade não vai dar certo. Não, você pensa em todas. Depois você começa a analisar. Essa daqui não dá certo por causa disso, disso, daquilo. Peraí, vou tentar essa e essa. Eu também acho essa dica muito legal. Porque, às vezes, a gente tem um pensamento que ele próprio já nos corta. Não vou nem falar com fulano, porque isso não vai dar certo. Peraí, você nem pensou direito sobre isso. Eu não vou nem entrar por essa metodologia, porque eu já sei que não dá certo. Como que você sabe que não dá certo? Onde você tirou essa ideia? Isso não é um pensamento científico. Então, meu orientador também tinha mania de dizer para mim, por que você não experimentou isso? Eu falei, sei lá, eu achei que não ia dar certo, mas o computador não ia te matar. Ele não ia explodir. Experimenta. Para se surpreender, né? Pois é. E às vezes você vai por um caminho que você não tinha imaginado e ali surge outro, e você tem uma solução melhor. Isso é um método científico quando a gente pode experimentar, tá, gente? Não é para sair experimentando coisa que não pode experimentar. A gente está falando de método científico. Presta atenção. Não pense em outras coisas. Adorando a Jo, porque ela é mãe até na palestra. Pois é. Só usando uma coisinha que você falou assim, copiar, não é copiar, mas ver como o outro fez. E no Scratch, ele é uma comunidade de programação. Outro dia, um dos nossos alunos perguntou, mas Regina, se eu entrar no Scratch e ver como alguém programou, um dos trabalhos que a gente fez com eles é esse, entrar numa programação já pronta, abrir e ver por dentro e ver como ele programou. Isso não seria uma cópia? Eu falei, não seria uma cópia, porque é possível fazer um remix dentro dele, onde eu entendo como a pessoa pensou e reinvento. E até mostrei para eles que dentro, melhora, porque dentro do próprio Scratch você remixa, mas aparece o nome de quem criou inicialmente. Então, as ideias vão se elaborando e aumentando. Então, isso que você falou é perfeito com o que a gente está fazendo, né? É fazer uma comunidade onde a gente pensa e compartilha, né? Inclusive para resolver as coisas, né? Sim, e isso vale na vida mesmo, né? Da gente. Como a gente falou, os cientistas antigos tinham que ficar mandando carta, que levavam até meses para chegar. E a gente tem facilidade de comunicar. Então, às vezes a pessoa tem vergonha. Não vou falar para o fulano que eu não sei fazer isso. Vai zombar de mim. Não, pode dizer. Normalmente, quando alguém faz uma pergunta, Regina, eu estou até com vergonha de perguntar isso. Eu falei, não, pode falar que eu também não sei. Provavelmente também não sei. Também não sabia 2 dias atrás, sabe? Acabei de aprender com meu neto. Isso é muito bom. Não é? Porque eles pegam o computador e saem usando. Eu tenho que ficar, gente, como é que eu faço para entrar no Instagram? Eu tenho que perguntar para eles. E nós mesmos, professores, nossa, como a gente aprende demais. Olha, eu já aprendi tanta coisa com os meus alunos, até um software novo que eu consegui aplicar, dar um cunho pedagógico para aquele software. Já aprendi muito com os alunos meus. Muitos. Já dei muita aula em que eu aprendi um software. Eu vi um aluno usando um site, falei, que site é esse? Ele faz isso. Eu peguei, já estudei, eu achei que aquilo ali seria útil para os alunos. Então, não é questão de copiar, é questão de pegar, de melhorar, de aprender, como você falou. Não ter medo de aprender, lembra? Você falou isso lá no início. Isso, não pode ter medo de aprender.
E hoje, nós, como professores, né, eu acho isso tão bonitinho, porque antigamente o professor, ele estava ali numa situação muito rígida. Ele era o professor, inclusive tinha um tablado, não sei se vocês foram do tempo do tablado, né? O professor ficava em cima do tablado, que era para ficar bem claro que ele estava acima dos alunos. Os alunos estavam lá embaixo. E se alguém fizesse uma pergunta... Aliás, nem permitiam que fizesse pergunta. Mas se alguém fizesse uma pergunta que o professor não sabia responder, ele estava desesperado. Hoje em dia não é assim. A gente se especializa em algumas coisas, outras pessoas se especializam em outras em outras, e a garotada nova sabe muita coisa que a gente não sabe. E entendam que nós também sabemos muita coisa que vocês não sabem. Então, é uma troca. Eu tenho muita saudade de sala de aula, não estou dando aula atualmente, porque era troca o tempo todo. Você saía dali extasiado, porque havia aquela troca, saía todo mundo feliz. Tinha aula assim que a gente acabava, a gente se abraçava. Era tanta felicidade de ter aprendido tanta coisa, de ter vislumbrado um caminho tão diferente. E, às vezes, também, até na vida da gente, tem coisas que a gente está desesperada, meu Deus do céu, e você comenta com uma pessoa que é teu amigo, e ele vai dizer, não, calma, olha essa solução. Vocês, poxa, no meu desespero eu não tinha nem pensado nisso. Então, é uma época onde a gente tem mais facilidade de comunicação e a gente pode usar isso, né? Fazendo como meu amigo me falou, vê como o outro faz, e você vai fazer do teu jeito, como realmente eu faço, do meu jeito, mas, para sair do zero, eu tinha que ver como os outros fazem. Né? Isso é super importante. Jô, foi maravilhoso. Eu não tenho nem palavras e agradecimentos à sua presença aqui. Muito obrigada. Para mim foi maravilhoso. Eu não sei se o Alex e a Anne querem falar mais alguma coisa, só lembrando aos alunos que não esqueçam de preencher o formulário. No formulário vocês vão receber o certificado e também vão avaliar a live para que a gente faça outras nessa mesma temática ou temática parecida. De repente a Jo volta aqui para conversar com a gente de novo, né? Então não sei se Alex e a Anne querem falar alguma coisa. Eu quero agradecer muito a todos que estão aqui, todos, nossos colegas de trabalho, nossos alunos. No formulário estão botando o nome e o e-mail, né? Sim, nome, e-mail, e eles estão fazendo a avaliação também, depois a gente manda para você. Tá, porque aí quando você me mandar nome e e-mail, a gente gera o certificado e já vai direto para o e-mail dele. Ótimo, viu, gente? Quem não botou, vai lá, bota lá para vocês receberem o certificado do Observatório Nacional. Olha que chique isso. Vocês botarem no currículo de vocês? Já imaginou isso? É bom ter uma pastinha de certificados. Ou uma pasta virtual, ou uma pasta, digo, real, né? Mas ter uma pastinha de certificados é importante. Vai que tem algum astrônomo aqui que vai falar daqui a alguns anos. O primeiro contato que eu tive foi na live da Jo. E olha onde eu estou, no Observatório Nacional. Exatamente. Mas isso fala, aí pode compõe falar. A vida da pessoa, né? Você sabe que eu sou da OBA e a OBA, sei lá, 800 mil alunos fazendo provas. Depois a gente faz aquela seleção para os estudantes que vão fazer parte das Olimpíadas Internacionais. São só 2 equipes de 5, né? E a gente começa de 8 mil. Então, tem prova online e tal. Tem várias provas online, a gente pedem ajuda, enfim. É uma coisa muito bacana. Não é competitiva, mas também há muito aprendizado. E até o pessoal que já participou de Olimpíadas nos outros anos também entram para ajudar os que estão fazendo. É muito lindo. E aí ocorre que no final você chega com os 150 para as que vão para as provas, que antigamente eram presenciais, mas ano passado e esse ano estão sendo feitas também à distância. Você acredita que várias universidades, de nada, Arthur, várias universidades internacionais aceitam a declaração que a gente dá de que ele chegou nesses 150 como parte dos documentos para que ele vá estudar numa universidade no exterior. Gente, que coisa! Legal. Então, viu, gente? Não pode bobear com o certificado, não. Não pode. Você tem que ter a sua pastinha com o certificado. Se você não quiser imprimir, então tenha uma pasta com backup, com o certificados digitais, porque às vezes você junta tudo isso e te faz diferença na hora que você vai dar um passo. Valeu, Márcia, Luciano. Essa live vai ficar gravada, hein? Quem não assistiu, quem quiser. Mas antes de encerrar, a gente tem que colocar essa aqui, ó. Que lindo!
Falei muito de você, Karina, antes da live começar, que você, desde pequenininha, me ensina muito, sempre foi muito organizada e sempre de fazer coisas novas. Então, se hoje eu não tenho medo do novo, eu devo a você. E, ó... Ai, gente, olha isso! Agradeço também a Joa, tá? Gostei muito, aprendi muito aqui também, como eu falei no início. É sempre importante, é sempre muito bom aprender. Eu acho que os nossos alunos também, eles se encantaram, gostaram muito dessa palestra. Bom. A gente espera também ter despertado nele, em alguns aí, né? Essa nova profissão aí, esse novo interesse. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Adoramos. Eu estou muito feliz mesmo. Danton. Então, vai ter que acabar. Não tem jeito que a gente... 8h01, agora a gente vai ter que finalizar. Gente, muito obrigada, uma boa noite. Obrigada a todos. Obrigada. Uma boa noite para vocês, tá bom? Tchauzinho, eu vou fechar, hein? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.